esses detalhes depois do planejamento. A gente vai voltar a falar de alguns itens aí, tá? Então, como a gente falou, objetivo, prepara, planeja e conecta. Então, depois, vamos dizer assim, que a gente fez o planejamento, que a gente vai ainda falar um pouco mais com detalhes, a gente vai ter que se conectar, ou seja, se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque se eu for ser um especialista de alguma coisa, de repente, uma obra não vai precisar só de mim. Ela vai ter que ter outros engenheiros, outros profissionais que vão estar também fazendo aquela obra, certo? Então, eu já posso começar a ter parcerias. Eu posso, por exemplo, estar num nicho que eu posso, por exemplo, ter uma construtora e ter os meus funcionários. Ou não. De repente, eu falo, não, eu só vou acompanhar a obra por administração e toda obra que eu for fazer, eu vou contratar um empreiteiro. Então, você precisa ter, por exemplo, vários relacionamentos com vários empreiteiros, né? Conhecer a qualidade, a capacidade de cada empreiteiro, para quando você captar o cliente, você poder oferecer o serviço. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas têm medo de captar um cliente, né? Ou seja, tem medo de oferecer um orçamento com o cliente, porque não sabe depois se vai ter a mão de obra capaz de fazer aquele serviço, né? Porque imagine só, vou pegar um serviço e eu não tenho mão de obra para fazer, né? Então é melhor nem fazer. Então, por isso que é muito importante ter o relacionamento, né? Conectar com as pessoas, ter parcerias. Então, você tem que ter, como se tivesse cartas de baralho. A gente precisa ter todas as cartas, né? Eu já tenho, por exemplo, o empreiteiro que faz casa popular, o empreiteiro que faz, sei lá, pavimentação, terraplanagem, né? E aí, surgindo a oportunidade, né, do cliente, claro, dependendo do nicho que eu estou, tal, eu posso pegar, porque eu sei que eu posso contar com as minhas parcerias. Isso acontece também com os fornecedores, então é muito importante, né? Porque o fornecedor, ele não pode ser simplesmente um vendedor de material, por exemplo, para você. Ele tem que ser um parceiro, ele tem que estar, por exemplo, surgiu um material novo, ele tem que estar mostrando para você, você tem que estar participando, né? A gente, por exemplo, não tem condição de a todo momento estar atualizado com, por exemplo, com pisos novos que estão saindo, né? Com torneiras, né, metais novos que estão saindo, a não ser que a gente tenha parceiros fornecedores, por exemplo, lojas de materiais de construção, que quando tem algo novo, eles nos chamam e falam, ô, Júlio, olha, saiu aqui um produto novo, vem conhecer. E aí, sim, a gente está sempre atualizado graças a um parceiro. E a gente vai poder oferecer isso para os nossos clientes, né? E a parceria com colegas que eu coloco aqui, que é justamente, por exemplo, alguns de vocês fazem só o projeto arquitetônico, e alguns de vocês, por exemplo, o Marangoni faz projeto estrutural, né? Ele faz cálculo estrutural, projeto de concreto armado, certo? Alguns de vocês, eu não sei, talvez a Silvia faça projeto e também o cálculo, beleza. Mas, de repente, não faz a obra. Aí tem o Jackson, né, para fazer a obra. Então, quer dizer, na verdade, a gente está sempre precisando um do outro. E sorte de quem tem os parceiros, porque vai poder captar qualquer cliente, né? Porque ele sabe que ele pode oferecer, pode dar um preço, e claro, ele tem do parceiro, você tem que ter envolvimento, saber mais ou menos quanto que custa cada coisa, tal, né? Para você ter uma noção, mas nada também precisa você passar para o cliente o preço na hora, você pode depois, antes você conversa com o parceiro, depois você vai passar uma proposta para o cliente mais completa, você vai atender, porque o teu cliente, ele quer que você resolva um problema, ele não quer saber de você só fazer, por exemplo, um determinado projeto. Ele quer fazer a obra dele inteira. O sonho dele é ele estar lá morando na obra, né? Numa casa nova. E para ele, ele não está comprando um projeto, na verdade, né? Ele está comprando algo, né? No caso, por exemplo, se for um projeto, mas com a finalidade, o foco é no resultado, é numa casa, por exemplo, que dê conforto, qualidade para a pessoa. Então, se você puder oferecer para esse cliente um trabalho bastante completo, um projeto estrutural, elétrico, hidráulico, acompanhar a obra, tudo, melhor, ele vai agradecer mais, independente se é só você que esteja nesse processo todo ou se você está com vários parceiros. E é legal que quando você está com mais parceiros, a tendência da obra é que ela fique melhor, com mais qualidade, porque aí você vai ter especialistas de cada área, ou seja, a obra tem a tendência de ser uma obra
com mais qualidade, porque ela foi feita por vários especialistas. Beleza? Nesse conectar, a gente fala, eu já falei em outras aulas, hoje eu vou falar também um pouco mais sobre como o cliente funciona. Até coloquei em verde aqui, porque dentro desses tópicos, eu vou falar um pouco mais sobre como o cliente funciona, tá? Então, vou passar meio rápido aqui para falar depois. Depois, a gente tem que fazer o quê? Dentro ainda do conectar. Além de conectar, então, com a mão de obra, fornecedor, colega, com o cliente, a gente tem que saber como conectar, né? Qual é a escolha da mídia? Só existe mídia social? Não. Existem outras mídias, rádio. Tem cidades que têm ainda jornal, tem cidades... A minha cidade tinha jornal, vários jornais, não tem mais, não tem, acabou com o papel jornal, né? Mas tem cidades que têm, e tem, dependendo do nicho, é melhor determinadas mídias do que outras. Por exemplo, né? Vamos dizer assim, tem cidades, como eu já citei aqui em outras aulas, Águas de São Pedro, é uma cidade que tem muito idoso, porque lá tem águas termais, né? As pessoas vão lá para cuidar da saúde, isso, aquilo, e atrai muito pessoas idosas. Então, se eu for fazer casas lá, por exemplo, oferecer um trabalho de engenheiro, eu não vou colocar em mídia digital. Eu não vou. Eu vou colocar no jornal. Lá tem um jornal que os idosos leem. Ou eu vou, de repente, em alguns lugares onde eles estão, eventos, tudo, e vou panfletar, por exemplo. Né? Então, é errado falar assim. Tem vezes que a pessoa fala assim, captar cliente melhor é mídia digital. Ô, Júnior. Está fora disso, só para terminar. Está fora do contexto, assim. Mídia digital depende, pode ser na sua cidade. Se no seu nicho, se o seu nicho são jovens, né? E aí pode até ser, né? O Instagram, Facebook e tal. Mas tem nicho que o melhor é rádio, por exemplo. De repente, na parte, por exemplo, aqui na minha cidade, o popular, o rádio é melhor que a mídia digital. O popularzão, sabe? Então, não é um erro se alguém, né? A gente vê, eu vejo às vezes falar, melhor jeito é mídia digital. Nem sempre é, tá? Pode falar, Cleiton. Você fala na época que eu estava em São Paulo, cresci em São Paulo, né? Antes de vir para cá, tinha aquelas revistas, não sei se na sua cidade se chama Tranqueira, eu não sei. Umas revistinhas pequenininhas que o pessoal tem um hábito de... Só tem anúncio. E aquilo dali sai uma tiragem semanal muito grande. E o pessoal gasta uma fortuna com aquilo ali, né? Para publicidade. Eu acredito, não sei se ainda tem. Acredito que ainda hoje... eu acho que tem. São Paulo, aqui é próximo de São Paulo, a gente vai lá, realmente tem... Aí, na mão de Jackson, aí, as tranqueirinhas aí, ó. Então. Isso daí é uma mão na roda, rapaz. Então aqui eu já não tenho esse hábito, já não tenho esse... Já não encontro esse tipo de publicidade. Então, para você ver, você ainda falou de mais um. Então, não depende só, né, por exemplo, do mercado e do teu nicho, né? Mas também depende da cultura, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem essa cultura ainda da revistinha, né? Que até o Jato, tem tanta essa cultura que o Jato estava na mão dele já, né? Quer dizer, está ali no momento. Então, realmente, é onde está, sei lá, em muitas casas, muito mais... às vezes é o que pode ser, eu não sei, a gente não tem essa estatística, mas de repente é muito mais visto do que as mídias digitais, né? E isso, claro, depende do nicho também. Então, é isso aí. Então, a gente precisa escolher a mídia de acordo com o nosso público-alvo, né? Se é público idoso, então qual que é a mídia que chega até ele, né? Se eu passar uma mensagem, né, na mídia, como que vai chegar nas pessoas que querem aquilo que eu faço, né? Então, tem que escolher a mídia certa. Então, qual que é a mídia certa? Depende, não é eu que vou falar. Cada um de vocês, nesse planejamento para o ano que vem, vocês vão enxergar o teu nicho diante do seu mercado, né? Para vocês poderem, então, conectar com as pessoas, ou seja, para vocês falarem com a pessoa certa, com o teu público-alvo, né? Você não vai falar para qualquer um, né? Porque se qualquer um, você vai estar desperdiçando muita coisa, desperdiçando tempo e dinheiro. Então, você vai falar diretamente para aquela pessoa que quer te ouvir, ou seja, que está querendo o teu produto. Então, você vai usar a mídia certa.
E para isso você tem que, então, analisar tudo isso aí. Faixa etária, também, por exemplo, a faixa da renda, né? Então, que nem eu falei, aqui na minha cidade, renda baixa, todos, é difícil quem não ouve rádio. Se você chega, por exemplo, mesmo o pessoal de obra, né? É difícil uma obra que não tem um radinho, o pessoal trabalhando com um radinho ligado, né? Eu acho que tem muita de vocês estão fazendo assim, porque muitos de vocês já identificaram. Então, imagine, se eu vou fazer algo para esse público, então eu não vou pôr só na mídia digital, eu vou pôr no rádio, se está todo mundo ouvindo rádio. Então, essa escolha, ela tem que ser analisada diante do seu, como eu falei, do mercado, faixa etária, faixa da renda, né? E tudo mais. Beleza. E como que a gente tem feito, né? Como que dá um retorno legal? Que nem eu já falei para vocês, há 20 anos atrás, o pessoal colocava no jornal, tinha os classificados, o Jackson sabe bem disso. Então, o jornal tinha um monte de classificado, colocava engenheiro civil e o telefone. Engenheiro, arquiteto e o telefone, né? Dentista e o telefone. E eu, por uma iniciativa talvez diferente, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu comecei a escrever artigo no jornal, por exemplo, uma semana sobre gesso, outra semana sobre pintura, outra semana sobre forro, outra semana sobre piso cerâmico, outro de madeira, né? E aí as pessoas começaram a me ver como autoridade, né? Então, não era simplesmente colocar o nome e o telefone. É um engenheiro. É um engenheiro. Tá, tudo bem. Funcionava até para algumas pessoas e tal. Mas, quando você coloca conteúdo, além de você ser uma referência como engenheiro, você também está sendo uma referência, né, como uma autoridade, você é um entendedor do assunto. É um diferencial. Então, como eu falei, se você faz rádio, faz jornal ou faz mídias digitais, se você puder colocar conteúdo, isso garante muito mais que a pessoa te enxergue como um conhecedor do assunto, ou seja, como uma autoridade. E as pessoas, quando vão contratar alguém, né, você imagina, se você já analisou o mercado, sabe que as pessoas querem esse tipo de trabalho. E você comunicou através de um conteúdo que ele se identifica que é o que ele quer. Você acha que ele vai pegar um outro engenheiro? Ele vai entrar em contato com você, né? Então, criar conteúdo, você cria autoridade, tá? E nesses conteúdos, claro, tem que ter a ver com o teu nicho. Então, você vai falar, né, o que ele quer ouvir, né? Na verdade, quando o receptor, né, dessa divulgação, né, seja lá qual mídia for, ele recebe aquilo e ele se identifica, ele vai ler aquilo e falar, nossa, é para mim isso, né? Porque ele precisa daquilo, e você já viu que ele precisa daquilo, e você divulgou aquilo, e ele vai ler e fala, nossa, é isso que eu quero. Então, acaba tendo, né, o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Ele fala, pô, esse cara está me trazendo conhecimento, porque tem conteúdo, me traz conhecimento sobre esse assunto que me interessa, né? E aí ele, por gratidão natural, ele acaba entrando em contato com você. É a maneira de você captar novos clientes. Então, que nem a gente fala, né? A reciprocidade. Se você, não sei se a maioria, mas quem tem filho, por exemplo, se o seu filho for convidado para ir no aniversário, né, de alguém, né, de uma outra criança, no dia que você for fazer o aniversário do seu filho, você vai convidar aquele cara que convidou o seu filho para o aniversário dele. Então, é uma coisa que é recíproca. Então, o conteúdo, ele leva a autoridade, ele leva as pessoas te enxergarem como especialista, uma pessoa que tem autoridade e, ao mesmo tempo, ela se vê, né, assim, meio que na obrigação de, como ela recebeu o conteúdo, ela vai, pelo menos, entrar em contato com você para tentar, né, ver se dá para... Eu pensei num churrasco. Né? Oi? Eu pensei num churrasco. Se você é convidado para também, é isso mesmo. Se você for convidar, na hora que você for fazer, normalmente você vai convidar aquela pessoa que te convidou, né? Então, no marketing é a mesma coisa. Se você oferece o conteúdo que ele está querendo, que você já sabe que ele quer, porque você já analisou o mercado, quer dizer, você não sabe quem é a pessoa, mas vai chegar nessas pessoas. Essa pessoa, de repente, ela vai te procurar. Beleza?